Morisco, bom dia. Gabriel Harry Telecoach. Por trás de grandes goleiros existem grandes profissionais, né? E eu queria que você comentasse um pouquinho sobre esses números do ano, a melhor defesa da Série B, mas também a importância de trabalhar com o Gabriel Leite, um representante muito à altura do Coritiba, e também com o Thiago Mel. Primeiramente, boa tarde. Todos esses números que a gente vem tendo defensivamente, tudo se deve ao fato do time estar bem estruturado, desde o ataque, da defesa. Esses números são graças ao nosso trabalho que a gente vem fazendo todos os dias. E trabalhar com o Gabriel Leite é muito fácil falar porque é um cara incrível, não tem dia ruim para ele. Pode ter acontecido o que for com ele, ele vem aqui com um sorriso no rosto, ajuda todos os goleiros mais novos, dá dica pra caramba. Com os atacantes ele conversa, brinca, deixa o trabalho no mais alto nível possível. E eu agradeço bastante ter a companhia dele aqui no trabalho. Thiago. Do Thiago também tem que falar, meu paizão aqui me subiu, faz trabalhos excelentes aqui, tanto dentro e fora de campo, conversa, ajuda, a gente faz o trabalho de análise pós-jogo, todos os detalhes que a gente tem que arrumar, ele conversa, a gente sempre joga sincero com todos os goleiros e ele faz um papel fundamental nessa parte também, e eu sou muito grato por todo o grupo que a gente tem de goleiros. Pedro, eu queria que você falasse, podemos dizer que o pior momento da sua carreira foi a lesão, né, no jogo contra a equipe do Maringá. Queria que você falasse todo aquele, como o lance, não sei se você lembra, né, como aconteceu, e se você ali pensava assim, poxa, sabe como que vai ser meu futuro na carreira daqui para frente, e falasse também toda a preparação até você voltar a essa alta performance que você voltou. Nesse momento, quando eu tive a lesão que eu saí chorando, na minha cabeça passava os piores cenários possíveis. Pensava em ficar 6 meses fora, 5 meses fora. Cheguei em casa muito triste, minha família foi fundamental nisso, minha mulher, porque eu cheguei, ficava triste, não conversava com ninguém, pensava os piores cenários possíveis, e eles sempre me ajudavam, pensavam positivo. Daí quando eu chegava no treino, todo mundo me incluía nos trabalhos. Acho que foi a segunda semana que eu voltei a trabalhar já. Em nenhum momento eu fiquei parado, em nenhum momento eu fiquei fora do campo. O Mozart colocava nos trabalhos para fazer com o grupo, para me sentir incluído. E não me deixou ter esse momento de tristeza. Eu continuei trabalhando, muito feliz. Os goleiros, todos os momentos me ajudaram a não deixar baixar a guarda. O Thiago Mel, principalmente, os fisioterapeutas, que eu enchi o saco deles porque eu queria voltar o quanto antes. Porque eles falaram 3 meses, eu me assustei, porque a oportunidade da minha vida está aqui. E daí eu ficava enchendo o saco todos os dias. Mas agradeço muito porque o trabalho foi muito bem feito, com calma e progredindo muito rapidamente. E o Thiago Mel, desde a terceira, quarta semana, já me incluiu com bola, já me facilitou muito essa volta. E a confiança foi graças ao trabalho deles que em nenhum momento eu perdi o contato com o futebol dentro de campo, porque tem muitas vezes que a gente se machuca e só fica fora assistindo e fica mal, fica ansioso, e não me deixaram acontecer isso. Eu sou muito grato pela toda a estrutura que o coach me proporcionou nesse momento. Morisco, tava fazendo um levantamento, Seta Dom 2, prazer, tava fazendo um levantamento e eu vi que você é o goleiro com a maior média de defesas entre goleiros da Série A e B. São números impressionantes, assim, e eu queria saber, queria que você comentasse sobre esses números, se você pensa de alguma forma que esses números te dão um destaque nacional para ser convocado futuramente para uma seleção brasileira, ou voltar, né, você que já representou, eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso. Eu acho que é um trabalho de um grupo todo. Eu não gosto só de focar nos meus números, porque não sou eu que jogo sozinho lá. Muitas das vezes a gente tem que ver também o grupo todo, o desempenho em todo. Eu sonho sim em ir para a seleção algum dia, mas não penso agora no momento, porque eu sou muito novo ainda, tenho muita coisa para aprender, muito o que desempenhar ainda. Meu objetivo principal é pensar no acesso, é isso que a gente pensa todos os dias aqui. Morisco, é Rafaela Razeira do GE. Globo. Quando você retorna, né, contra o América, você tem aí uma das melhores atuações suas na temporada. Eu queria que você falasse um pouco sobre esse retorno aí tão esperado, né, que você deve ter ficado tão ansioso. Como é que foi lidar esse período sem jogo? Como é que foi o seu mental nessa época? E como que foi esse retorno? Se você esperava que fosse ser dessa maneira, se você estava com medo de talvez não corresponder, como que foi ver ali que você realmente voltou em alto nível mesmo? Uma semana antes, quando eu tive essa notícia que eu ia voltar para o jogo, fiquei ansioso, não tem como não ficar depois de 2 meses sem atuar e voltar num jogo tão difícil quanto foi do América, era um jogo decisivo para a gente.
horas antes do jogo, eu ligava para minha família, feliz que eu ia voltar a jogar, que eles iam estar no estádio para me prestigiar. Eles me deram todas as energias positivas possíveis. Minha mulher também foi fundamental, que sempre me ajudou. Ficava conversando com ela, deixava mais calmo, mais tranquilo. E antes do jogo, o Thiago Mel sempre dá uma palavra antes com a gente. Ele falou que só precisava fazer o que o jogo mandava, e foi isso que eu tentei seguir, não inventar, fazer o simples. E foi um jogo onde teve, acho que 11 finalizações a gol, no gol, e eu estava lá preparado. A parte da ansiedade passou com 10 minutos de jogo já. No comecinho você fica meio nervoso para sair numa bola ou outra, mas depois daí relembrei os momentos antigos e graças a Deus foi uma boa partida. Morisco, tudo bem? Boa tarde, André Cavalcante, RPC. Depois desses últimos jogos do Coxa, sim, a gente tem notado a repercussão das partidas, e boa parte da torcida de que acompanha os jogos do Coxa tem destacado, às vezes, a falta de pontaria do ataque, que o time poderia ter resolvido o jogo, e ao mesmo tempo foi sendo construída esse histórico recente de time não tomar gol, melhor defesa, uma defesa que tem correspondido muito bem. Como é que é para você ser goleiro? Você entende que é natural que seja dessa forma? Às vezes as pessoas notam mais a parte ofensiva do que a defensiva, ou não? Você também queria destacar esse aspecto de que se o ataque não está deslanchando totalmente, pelo menos a solidez tem sido presente nesses últimos jogos. Como é que você encara essa história? Não, normal, o futebol, querendo ou não, todo mundo quer ver gol, todo mundo quer que o seu time jogue para frente e ganhar. Eu posso falar que desses momentos que eu estou no profissional, acho que é 4, 5 anos que eu estou aqui no Curitiba no profissional, o Coutinho, o De La Torre, Ronier, são um dos melhores finalizadores que a gente tem, principalmente nos treinos, e todas as pessoas vivem de fase. Atualmente eles não estão vendo a melhor fase da carreira deles, mas creio que no momento que a gente mais precisar, eles vão estar lá, vão fazer os gols, vão voltar a marcar, a se destacar, e é isso que a gente pensa na vitória. A parte defensiva, principalmente, começa pelo ataque, e eles são muito importantes nessa fase também. Acho que são pouco vistos, que eles trabalham muito para que a gente sofra menos lá atrás, porque quando a gente fala de defesa, a gente pensa nos zagueiros, goleiros, mas tudo começa no ataque, no Coutinho marcando, no De La Torre marcando, desde o Josué marcando lá na frente. E eles são fundamentais nessa parte também. Sei que eles vão marcar gol na hora que precisar, mas eles também têm que ser destacados nessas horas da parte defensiva também. Morisco, boa tarde. Ricardo Honório, do Coxanautas. Hoje você é um dos jogadores mais respeitados pelo torcedor coxa branca e passou também a chamar a atenção de outros profissionais do futebol, como foi o caso dos elogios do técnico Jair Ventura após o jogo contra o Avaí. Eu queria saber de você quais são os seus planos para o presente no Coritiba e também os seus planos para o futuro no futebol. Eu fico muito grato quando eu vejo as notícias saindo, os outros profissionais da área falando também, mas o meu sonho principal é conseguir o acesso com o Coritiba esse ano, quem sabe lá na frente conquistar algum título, se Deus quiser atingir os sonhos de ir para a Europa, jogar no futebol no exterior, no mais alto nível. Não penso nisso agora, eu penso principalmente no Coritiba, no presente, que eu sou um cara que não gosta de ficar pensando muito no futuro, porque às vezes traz ansiedade, eu acabo me perdendo no presente, acabo tendo rendimentos menores do que eu deveria. Então, eu só tenho que continuar trabalhando do jeito que eu estou trabalhando, no silêncio, tranquilo, com o pezinho no chão, que tudo vai dar certo. Deus tem o tempo certo para tudo. Pedro, sou a Olivia, do portal Freira Esportiva, e a gente percebe que você está tendo bons pontos, e daí agora uma defesa ótima, né? E eu queria perguntar se hoje você se considera um dos melhores goleiros da Série B. Eu não gosto de falar disso, particularmente eu não gosto de entrar nesse assunto, eu deixo para as outras pessoas falarem, para os jornalistas, deixo essa parte para vocês, porque às vezes sou até com uma soberba da minha parte, eu não sou, não é do meu perfil falar isso. Morisco, boa tarde, Paulo Martins da UniFM. Você é talvez o principal nome da melhor defesa do campeonato, como já foi falado. Queria que você falasse sobre a importância de ser um dos líderes técnicos do Coritiba, mesmo que tão novo. Eu acho que essa questão de ser o principal nome, acho que tem que ser dado também ao Rangel, que jogou 4, 5 partidas, se eu não me engano. Não, 7 partidas. 7 partidas. E, querendo ou não, também é muito fundamental nessa parte, defender o pênalti todo. A nossa zaga, Maicon, Guilherme, Jaci,
Coisa, tem muitos zagueiros que participaram, não vou lembrar agora todos os nomes, os nossos laterais. É todo um conjunto na parte defensiva. Qual que era a outra pergunta? Você foi nos líderes técnicos, tá? Eu não sei te dizer exatamente isso, mas fico feliz de ser um líder técnico no grupo, mas o mais importante é a vencer, não sei. Mas o importante é a vitória. Fala, Morisco, tudo bem? Tudo bem. Você já destacou bastante a coletividade, né? Que transforma a defesa do Curitiba nessa melhor do campeonato. Tem um número que pode ser histórico. Nunca nenhum time na Série B teve uma média de 0,5 gol por jogo, né? Desde que ela é disputada por pontos corridos. Mas assim, a gente percebeu que depois que você voltou, né, a média ainda melhorou. Você tomou um gol só em 5 partidas. Qual que você acha que é o diferencial que você está conseguindo trazer assim, para essa defesa? Já é tão boa, tem coletividade, tinha o Rangel fazendo atuações seguras, mas ainda melhora os números nesses últimos jogos. Eu acho que é o trabalho, dedicação todos os dias, porque quando a gente trabalha bastante, o homem lá de cima ajuda a gente. Ele tem momentos que a gente pensa que não vai chegar numa bola e toca nela, sabe, faz um milagre. Tudo isso sou grato a Deus por ter proporcionado momentos como esse. Sou muito feliz por estar vivendo esse momento, espero continuar por muitos e muitos jogos sem tomar gol. Sabe que é difícil, mas não é impossível passar vários jogos sem tomar gol, e esse é o nosso objetivo. O professor Moser sempre fala que para você ser campeão, para você conseguir seus objetivos, você tem que ter a melhor defesa, tem que ser sólido lá atrás, e é isso que eu busco todos os dias, trabalhar para evitar o maior número de gols. Morisco, Mariana da ESPN. Como tu ressaltou bastante a coletividade, provavelmente nesse jogo tenha mudanças na defesa. Eu queria saber o que muda para ti mudar os jogadores em termos de características, né? Ali não ter o Bruno Melo ou Jaci e tudo mais. O que muda para ti isso? E hoje a gente vai conhecer aí o centro de performance. O que ajuda vocês no trabalho do dia a dia, esse centro agora? Eu creio que essas mudanças, não sei se vão ocorrer ou não, mas todos trabalham da mesma forma. O professor Moser sempre tem o time A e o time B que trabalham da mesmo nível. Ele sempre vai alternando os jogadores na equipe principal e na equipe reserva. E esse centro de performance que o Curitiba proporciona para a gente hoje aumenta ainda mais o nosso nível de performance física. É incrível, vocês vão ver daqui a pouco, eu acho. Creio que daqui a um tempo, com as melhores mudanças que vai ter aqui, vai ser um dos melhores CT, vai ser referência. É um incrível centro de performance que eles fizeram, completo, tem tudo do bom e do melhor para a gente se empenhar cada vez mais, performar cada vez mais, durar 90 minutos na mesma intensidade, com a mesma entrega, e todos os atletas bem.